E se um único algoritmo, alimentado por dados corrompidos, transformasse 5 bilhões de dólares em fumaça em menos de 24 horas? Boas-vindas ao golpe revelado. Aqui, nós dissecamos as falhas operacionais e os desastres tecnológicos que movem ou param o mundo. Eu sou o seu perito forense e, a partir de agora, vamos entrar nos bastidores dessa catástrofe para entender o que os relatórios oficiais tentaram esconder. Na manhã em que o sol ainda se espreguiçava sobre a torre de vidro onde se escondia o hedge fund Quantum, a rotina parecia um relógio bem afinado. Executivos de terno passeavam pelos corredores, o som dos passos ecoava como batidas de um coração corporativo saudável. Na sala de operações, monitores brilhavam como telas de um cockpit de avião, exibindo gráficos que subiam e desciam como ondas do mar. No centro, um grande painel mostrava a nova promessa da firma: um cérebro artificial, treinado para ler o futuro dos mercados, alimentado por um mar de números, pronto para transformar cada decisão em lucro certo. O responsável pela implantação, um veterano de décadas, confiava tanto na nova máquina que havia eliminado a última camada de revisão humana. "Deixamos a inteligência fazer o trabalho pesado", dizia ele, enquanto apertava o botão que liberava o primeiro lote de ordens automáticas. O algoritmo, como um chefe que confia que a receita está correta, começou a misturar ingredientes invisíveis. Mas o fornecedor de dados, um parceiro pouco conhecido, entregou uma caixa contaminada. Números enviesados, como se alguém tivesse trocado o sal por açúcar na massa de um bolo de 10.000 andares. O algoritmo, sem perceber o engano, começou a interpretar o mercado ao contrário, como se um farol girasse no sentido errado. O primeiro sinal apareceu como um leve tremor na tela. Um alerta vermelho piscou, mas foi tratado como um simples reflexo de luz, um piscar de olhos que o operador, cansado, ignorou. Em vez de uma verificação, houve um clique confiante, como se alguém tivesse apertado o gatilho de um canhão sem mirar. As ordens começaram a disparar, uma a uma, como flechas lançadas ao vento. Cada compra, cada venda, era um passo rumo ao abismo. O dinheiro fluía para fora como água de um reservatório rompido, desaparecendo em transações que se multiplicavam sem controle. Dentro da sala, o clima mudou. O ar ficou denso, como fumaça de incêndio em um armazém fechado. Os monitores começaram a piscar em sequência, como luzes de emergência em um navio que está afundando. O chefe de risco, ao perceber a magnitude, tentou intervir, mas a porta da sala estava trancada por um bloqueio digital que ele mesmo havia instalado para evitar interrupções. Era como se a porta de um cofre gigantesco tivesse sido trancada por dentro, enquanto o conteúdo era derramado no chão. Em menos de 24 horas, o saldo da conta do fundo, antes robusto como uma fortaleza, se transformou em um buraco negro que engoliu 5 bilhões de dólares. Clientes, investidores e parceiros assistiam, impotentes, ao colapso de um império que acreditava ter encontrado a fórmula da invencibilidade. As chamadas de emergência ecoavam pelos corredores, mas cada resposta parecia mais distante, como se a própria estrutura da empresa estivesse se desfazendo em pó. A investigação posterior revelou a verdade crua. A confiança cega na máquina havia eliminado a única salvaguarda humana. O modelo, alimentado por dados contaminados, fez previsões invertidas, como se um navegador tivesse trocado o norte pelo sul. Não havia auditoria, não havia dupla checagem, não havia ninguém para levantar a mão e dizer pare. O erro humano, não a falha da tecnologia,
foi o gatilho que disparou a catástrofe. A lição que emerge das ruínas é clara. O ser humano não foi feito para repetir tarefas monótonas sem falhar. O cansaço, a distração e a arrogância de acreditar que uma máquina pode substituir o olhar crítico corroem a margem de lucro de qualquer empresa, grande ou pequena. É por isso que a Nexus Automate nasceu. Substituímos processos operacionais manuais, lentos e arriscados, por hiperautomação, robôs que não dormem e não erram, e agentes de inteligência artificial que trabalham ao lado dos profissionais, não contra eles. Se você é empresário e quer impedir que a próxima tempestade financeira destrua o seu negócio, o link da minha consultoria está na descrição. E para quem deseja treinar a própria mente a não cometer erros básicos no dia a dia digital, o link do jogo anticrime também está lá. É a vacina mais barata contra o desespero. O que poderia ter sido diferente? Uma simples verificação, um segundo olhar, um processo que exigisse que a máquina e o humano falassem ao mesmo tempo, como dois pilotos conferindo a rota antes da decolagem. Em vez disso, o silêncio foi ensurdecedor. O desastre do hedge fund Quantum serve de aviso. Quando a confiança se torna cegueira, o preço pode ser medido em bilhões, e a única luz que resta é a da automação inteligente, pronta para impedir que a próxima tragédia se repita.